Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, esse aqui vai ser o primeiro vídeo do canal do YouTube. Pra quem é de fora, ou seja, que não me conhece do Instagram, o meu nome é Vitor e eu quis fazer esse vídeo aqui falando sobre liberdade por um motivo assim muito bom, que é o que é liberdade? Se eu chegar em você e disser, perguntar, né? Fulano, o que é liberdade? Você saberia responder? Eu acho que muita gente não saberia responder. Assim, falaria qualquer baboseira, mas quando você olha assim a pergunta, você vê cara, ela é muito mais profunda do que parece. Na verdade, qualquer pergunta assim abstrata, quando analisada friamente, você vê que ela é muito mais profunda. Então a liberdade, ela se trata assim de de um conceito que muita gente almeja, né? Porque, vamos lá, a liberdade, ela, ela nos move no sentido da nossa existência. Porque sem a liberdade, nós ficaríamos assim, esperando as coisas acontecerem. E não é bem assim. Assim, muita gente prefere, né, que as coisas aconteçam sem a gente fazer nada porque é mais fácil. Mas a liberdade, ela é um sistema, por assim dizer, muito viciante, porque. Peraí, eu tenho que pensar. Ela é um sistema viciante porque toda ação gera uma reação, né? Então, quando usamos a liberdade para agirmos como quisermos, ela gera um efeito no nosso, na nossa vida, né? No geral, que você não conseguiria em, em outro estado, né? Vamos colocar assim. A liberdade, ela trouxe, de fato, uma liberdade do ser humano. É o ser humano sendo livre dele mesmo, porque a gente tem tanta coisa guardada dentro da gente. Nós passamos a vida toda, passamos a vida toda aí guardando coisas e dependendo dessas coisas a gente nem chega a falar para as pessoas que usamos aí da liberdade para esvair elas de várias maneiras, né? Por exemplo, quando você conversa com um amigo sobre qualquer coisa assim, em não sei, você conversa com um amigo e conversa com um colega menos conhecido ou conversa com seus pais, você tem uma sensação diferente, entende? Você sente que você pode confiar no seu amigo. É claro, estamos dizendo aí um melhor amigo, talvez, ou melhor amiga, enfim. Se sente mais livre porque você conheceu a pessoa. Você ela conhece você de certa maneira e você sente que dessa amizade você provém um, um valor, por assim dizer. Você ganha algo com aquilo. Não com que você não ganhe outras coisas com outras relações, mas quando se trata de um amigo íntimo, você percebe que, poxa, eu posso ser eu.
eu posso falar o que eu quero, eu posso agir como eu quero, que eu sei que essa pessoa ela não vai me julgar, não vai me impedir, e inclusive vai até participar. Olha que legal. Um dos efeitos da liberdade é essa. Buscamos sempre, vamos colocar assim, buscamos sempre validação. E quando atingimos esse nível de validação, nós nos sentimos muito felizes, né? Gente, desculpa aí as fungadas de nariz, é porque tá frio. E eu não tô com um casaco no momento. Mas enfim, voltando ao vídeo. A liberdade do ser humano, né? Você atinge ali um nível de satisfação com a pessoa. E é muito importante falar também sobre a liberdade do ser humano em relação à sociedade. Porque eu já mencionei, né? Com um amigo você é diferente, com os seus pais você age de forma diferente, enfim. Mas você não se cansa da sociedade? Você não sente aquele peso de ter que carregar cada interação? Quanto mais e mais e mais pessoas você conversa, mais você fica cansado. Não porque seja ruim as interações, mas é porque é tanta assim, vamos colocar, energia, é tanto esquema, tanto jogo social que você passa o tempo conversando e no fim do dia você fala, puxa, hoje foi um dia, mas e aí? Amanhã vai ser a mesma coisa? Amanhã eu vou falar com as mesmas pessoas sobre praticamente os mesmos assuntos. Você não se sente livre e em nenhum momento. Isso é o interessante. Em nenhum momento, muitas dessas interações você consegue. Consegue opinar, né? Você consegue ser livre no sentido de, poxa, o, eu queria dizer mais para essas pessoas, mas eu não posso, sabe? É algo um pouco triste, porque nem todo mundo vai concordar com você. E tá tudo bem. Só que a gente fica ainda com receio, com o travamento mental, com o travamento precoce. Então, um dos poderes assim da liberdade é justamente esse, porque com a liberdade nós conseguimos ser o que o que quisermos. E aí cabe a nós também enfrentarmos as consequências dessas coisas. Porque nem sempre a gente fica contente com nossas atitudes. A gente faz as coisas e nós mesmos nos arrependemos. Mas já passou. Você fez o que fez e passou. E você usou da liberdade naquele momento. E agora você não tá feliz? Não era pra você estar feliz? E é aquilo. A liberdade, ela também é uma maldição, porque, novamente, você sabe o que é liberdade? Você não concorda que a liberdade também nos proíbe de, por exemplo, enxergar o mundo? Vou te dar um exemplo. Supondo aqui que você tem um dado de 6 lados. Você joga esse dado no ar. Durante essa trajetória no ar, o valor do dado é qualquer um e ao mesmo tempo nenhum. Por quê? Porque ele vai girando no ar
e os valores vão mudando, né? Enquanto ele está girando no ar, você não sabe qual número ele é. A partir do momento que esse dado cai no chão e revela o resultado, você tem um resultado ali, né? Vamos supor, você tirou 1 no dado. Mas e os outros números? Por que que eu não tirei o 5? Por que que eu não tirei o 6? Por que que eu não tirei o 3? Eu quero a liberdade de escolher. Eu quero a liberdade de ter um número maior. Mas por quê? Porque a liberdade não convém a gente. Ela é algo que é passageiro, no sentido assim, nem sempre eu vou ter a liberdade comigo. E será que quando eu tenho a liberdade eu a uso do jeito certo? E aí voltamos a uma das questões iniciais que eu apontei. A liberdade do ser humano dele próprio, né? Nós criamos uma expectativa, nós criamos objetivos e quando temos a quando temos finalmente a opção de escolher, será que escolhemos certo? Será que usamos bem a liberdade? Porque os valores que eu tenho são diferentes dos seus. Você poderia dizer, você deve agir, você devia ter feito assim, você não pode fazer isso. Da mesma forma que eu falaria também para você, você deveria ter dito isso, você não poderia ter feito isso e não sei o que lá. E aí volta, né? Outra questão inicial, a liberdade dos seres humanos. No caso, a liberdade para que você se afaste deles, né? É, quanto mais assim você reflete sobre liberdade, mais você passa a enxergar o mundo de forma diferente. Por exemplo, por que que as pessoas fazem o que elas fazem? Por que que as pessoas dizem o que elas dizem? Você percebe que a vida não tem sentido próprio, né? Ela é sempre uma poça de expectativas, de, de esperanças, de manipulação, porque vamos ser honestos aqui. Você acha que alguém é realmente 100% autêntico? Você acha que existe uma pessoa que, putz, ela não é influenciada por nada? Ela, cara, ela é ela. Você acha que existe uma pessoa assim? Porque se existe, então ela aplicou bem a liberdade, né? E aí é que tá. Bem, eu não conheço ninguém assim. Se alguém conhecer, mas como eu não conheço, eu faço essa pergunta de novo. O que é a liberdade? É complicado aí. São muitas questões da vida. E o mais curioso é que a liberdade ela chega a ser um tipo de prisão, como eu falei. Você existe um ditado até, quanto não é um ditado, enfim, mas quanto mais opções você tem, menos você realmente tem, porque é tanta coisa que você passa a escolher esperando algo melhor. Você tem tantas opções que você trava.
Você fica assim, ah, eu achei isso aqui bom, mas será que existe melhor? E aí você vai vendo, vai vendo, vai vendo e você não acha. Ou você ainda fica com a sensação de o próximo vai ser, o próximo vai dar certo. E esse é um dos pontos da liberdade também. Você é jogado numa imensidão de oportunidades e você escolhe as que mais te agrada. Então a liberdade ela é falsa porque se todo mundo tem essa opção, se todo mundo tem as mesmas oportunidades, vamos por assim, e todo mundo escolhe diferente, ou grupos, né, escolhem iguais, então a liberdade ela possui aí uma visão limitada do mundo. E só gente realmente que tenta ir além, ela tenta ir fora da bolha, por assim dizer, acaba se ferrando. Isso é muito comum com, por exemplo, os filósofos. A maioria deles foi executado principalmente pelo, pelos governos, né? Teve também a situação das mulheres que trabalhavam com, com medicina antigamente, mas para a igreja aquilo era tratado como bruxaria, né? Teve toda a história da queimação, enfim. Então, o que é diferente, por assim dizer, é rejeitado. E aí você é obrigado a participar aí de uma situação conveniente. Dos tipo, se todo mundo faz, se todo mundo participa, se todo mundo tá unido, então é bom. Mas será que é bom mesmo? E aí, novamente, você está usando a sua liberdade de forma correta? Ou melhor, existe uma forma correta de usar a liberdade? É uma pergunta que eu não cheguei a refletir. É uma pergunta que eu não cheguei a pensar. O que é escolher a liberdade de forma correta? Ah, só para assim, um adendo, esse vídeo ele é de reflexão. Eu deveria falar isso no começo, né? Mas é, perdão aí. O que eu quero dizer é que esse vídeo ele é um vídeo de reflexão e ele não é para te dar assim necessariamente uma resposta definitiva. Ele é um vídeo feito para você pensar, para você refletir. E aí você, enfim, você vai encontrar aí uma resposta, quem sabe. E aí você coloca nos comentários ou simplesmente guarda para você e vive e trabalha, enfim. Então eu não vou chegar aqui dizendo o que é liberdade de fato. Eu posso, como eu estou fazendo, trazer interpretações e visões que eu tenho sobre liberdade. Mas outras pessoas vão ter visões diferentes, né? Inclusive, é assim para qualquer assunto. Então, desculpa aí se eu não te der uma resposta para essas perguntas que eu estou fazendo. Mas o objetivo do vídeo não é necessariamente esse. É o que eu gosto de falar assim, é pensar. É de fato pensar, porque a gente precisa desses momentos de pensamento. Nós precisamos sentir que estamos pensando. Não pensando em matemática, em números, em letras, mas pensando de fato. Puxa,
Eu estou pensando, para você ver. Chegamos numa época que o pensamento ele é muito enviesado, né? Eu nem sei se eu falei certo. Desculpe se eu falei errado. Mas chegamos em tempos que o pensamento ele está sendo rejeitado e você tá só sendo dado coisas e você não pensa direito. Tem momentos que tá certo, você não deve pensar, você tem que só desligar o cérebro. Mas tá aí, né? Um uso da liberdade. Você não é obrigado a nada, mas você é obrigado a fazer tudo. É aí que tá, você é obrigado a fazer tudo e esse tudo é geralmente o que você não quer. Que é o quê? Trabalhar, por exemplo, estudar, enfim, essas interações que vão te dar condições para você ter o mínimo de liberdade. E uma das opções que você pode usar é não usando o cérebro. Você pode usar da liberdade para isso. Você não usar o cérebro. Só que você vai ter que entender assim. Isso vai gerar problemas na sua vida. Isso vai gerar turbulências na sua vida. Você não vai simplesmente, eu vou. Foda-se tudo, né? Foda-se a sociedade, foda-se as pessoas, foda-se tudo. Você vai ter que entender assim, beleza, mas o mundo não tá nem aí pra você. O mundo vai continuar girando 24 horas, 360 dias, e você vai ficar assim até quando? Você vai jogar a toalha até quando? Você vai ter que, em algum momento, admitir o seu erro. E você vai estar preparado para isso? Você vai, você vai ser enfrentado. Você vai saber admitir que está errado? Porque ninguém é dono da razão. Inclusive, se você discorda de alguma coisa que eu falei, pode botar aí nos comentários, pode, enfim, pode se expressar aí, não tem problema nenhum. Mas voltando aí à questão do vídeo. Você vai estar pronto quando alguém usar a liberdade dela contra você? E aí você vai falar, puxa, a liberdade é uma droga. Por que que a pessoa fez isso comigo? O que que eu fiz de errado? E você não fez nada de errado, mas ela decidiu usar a liberdade dela, do jeito dela. E você vai ter que aceitar isso. Você concorda que somos iguais? Ou não? Você acha que temos os mesmos direitos ou não? Você acha que se todo mundo fosse igual, você acha que seria bom? Porque se tudo é igual, então nunca nada vai ser diferente. Vai ser sempre aí a mesma coisa, por assim dizer. Ou não, vai que gera um resultado diferente. É muito imprevisível, de fato. Deixa eu beber aqui uma aguinha. Então, e aí depende, né, dos valores que cada um tem. Porque é muito difícil todo mundo concordar em uma coisa. Existe até um paradoxo, né? É o seguinte: se fosse para todo mundo concordar em alguma coisa, seria em que sempre vai ter alguém que vai discordar. E mesmo assim, alguém discordaria dessa afirmação. É um paradoxo muito interessante.
porque mostra aí realmente o, o uso da liberdade. Então você, cara, é tanta coisa para refletir sobre liberdade. E já deu o quê? 25 minutos de coisa? Caraca. É. A liberdade, ela é algo muito bom no geral. Mas as pessoas não sabem muito bem fazer com ela. Porque não entendem que ela é. Ou, bem, é um tipo de interpretação, né? Afinal, quem sou eu para julgar? Eu sou um ser humano falho como qualquer outro. Então eu não devo também falar assim, tá errado isso. Ou melhor, eu estou usando a minha liberdade para falar, de fato. E as consequências disso quais que vão ser? Vão ser alguém discordar de mim. E aí eu vou ter que, né, saber lidar com isso. O que pra mim eu não vejo muito problema, mas enfim, você percebe que a liberdade ela é algo muito maior que qualquer coisa. Você vê que liberdade é praticamente o motor de tudo. Porque, vamos assim, religiões, por exemplo. Religiões trabalham muito sobre isso. Sobre o que você pode e o que você não pode fazer. Política também. Política trabalha muito, principalmente por se tratar aí de massas, né? Massas de pessoas. O que um governo deve fazer. Como que o representante do governo chega ao poder. As pessoas tiveram a liberdade realmente de escolher a pessoa. Ou seja, a liberdade é algo fundamental da essência humana. Não é à toa que muita gente a manipula. Na verdade, praticamente todo mundo manipula a liberdade, né? Porque se você faz tal coisa, você tá manipulando a situação ao seu favor, né? Por exemplo, não tô pensando no exemplo aqui, mas eu acho que você entendeu. Toda vez que você usa a liberdade, na verdade você está manipulando ela. Você está fazendo com que as coisas dê certo pro seu lado. Não é tudo que você faz isso, né? Não é também, não é 100% manipulação, mas você percebe aí que cara, já começa, o estranho já começa aí, né? A liberdade não é pura. Minhas decisões não são puras, por assim dizer. Nem todas as minhas decisões são puras. E aí é o que justamente volta. Quem sou eu para julgar se a pessoa tá usando a liberdade dela certa ou não? Porque eu também sou, vamos colocar assim, um mentiroso. Eu também sou um manipulador. Eu tô fazendo o que ela tá fazendo, só que de outro jeito. Já parou pra pensar nisso? Nossas ações podem ser diferentes, mas vieram de um conceito igual. Então, o que é liberdade? Liberdade é muito mais complexo do que parece ser. Eu acho muito difícil alguém dar uma resposta definitiva. Claro, se você o digita aqui no Google, vai me dar aqui, liberdade é tal, tal, tal coisa. Mas, novamente, você para refletir,
você percebe que o poço é muito mais embaixo. É bizarro, cara. Bizarro. Bem, existe algo a mais para comentar sobre liberdade? São 4h21 da manhã agora. Inclusive, desculpa aí se minha voz estiver diferente ou estranha, enfim. Mas 4h20 da manhã e eu tô aqui, usando a minha liberdade. Por que que eu tô fazendo isso? Porque eu quero ser famoso? Cara, não, mas seria bom, eu não vou mentir. Mas assim, porque justamente a questão do vídeo, por que eu estou fazendo isso? Por que que eu não poderia estar dormindo, estudando, tomando café? Por quê? Porque eu acho que isso me completa, né? Isso me faz ser humano. Isso me faz ter aquele tempo de pensar, genuinamente pensar. E eu julgo isso ser bom, mas tem gente que vai dizer que não é bom. Tem gente que vai dizer que, bem, vai dizer várias coisas, né? E tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque comentários, né, críticas são bem-vindas. Mas a sua crítica, realmente, ela realmente ajuda em alguma coisa? A sua crítica, ela, ela é só uma crítica ou é genuinamente uma ferramenta de construção? Ou seja, uma crítica construtiva. Não gosto de tal coisa, mas poderíamos fazer de tal outro jeito. Entende? Não gosto do jeito que você pensa, mas olha, eu penso dessa forma e eu já vi tal coisa acontecer. Isso é pensar. Isso é você parar, pensar e falar. Você tem medo de falar? Fale. Você tem medo de pensar? Pense. Todo pensamento ele é justificável. Todo pensamento ele é assim, ele é nobre, por assim dizer. Nobre. Ai, que delícia. Porque você está usando da liberdade. A liberdade te permite isso. E, bem, eu posso estar errado, mas se você critica, se você acha algo ruim e você fala, mesmo que você esteja errado, seria isso uma, um bom aproveito da liberdade? Depende de como você fala, depende do que você fala. Você pode falar e fazer tudo, mas você também vai ter que, novamente, arcar com as consequências. E até que ponto você está disposto a encarar as consequências? Então, o que eu deixo para esse vídeo sobre liberdade é: o que é liberdade? Eu acho que não tem pergunta melhor do que isso. O que é liberdade, de fato? É uma reflexão assim muito interessante. É uma reflexão que muita gente vai ter opiniões diferentes e que bom, porque é um tema que vai deixar as pessoas pensarem.
as pessoas genuinamente olharem para cima e falar: o que eu sou? Por que eu faço isso? Por que eu sinto isso? Por que eu penso isso? Por que eu penso? Afinal, o que é pensar? A liberdade te permite isso. A liberdade não vai te dar resposta, mas ela vai te dar o lápis, e é você quem vai escrever a história. É você quem vai dar um ponto final. Ou não. Você talvez escreva e acabe numa vírgula e simplesmente não saiba o que mais dizer. E tá tudo bem. Alguém vai lá e continua. Ou ninguém continua e fica lá, parado no tempo. E isso é bonito, de certa forma. Então, eu acho que eu vou finalizar por aqui. Muito obrigado a quem esteve aqui até o final do vídeo. Eu queria dizer que o tema ele reflete muito sobre o porquê de eu estar fazendo esse vídeo e o porquê de ser o primeiro vídeo do canal. Eu acho que se você conseguir fazer essa conexão, você consegue chegar aí a uma resposta. Eu vou deixar em aberto. Vai que alguém escreve, né? Então, se você chegou até o final aqui do áudio, do vídeo, eu quero te perguntar isso. Por qual motivo eu escolhi esse tema? De tantos outros temas, eu escolhi justamente esse. E para ser o primeiro vídeo do canal. Olha só que honra. Novamente, para quem não me conhece, para quem é de fora, eu costumo fazer minhas postagens no Instagram. Então, se você não me seguiu, se não viu, depois você passa lá. Mas se você é de fora, então já sabe por que pode parecer estranho, eu sei, mas tem um motivo por trás, entende? E eu acho muito curioso também, se você é de fora, me fale por que você acha que eu escolhi esse tema de vídeo para ser o primeiro vídeo do canal. Então, muito obrigado a quem viu tudo. Eu sei que vai ser um vídeo muito longo. É um vídeo muito longo, né? Mas eu acho que eu aprendi que eu posso ter diferentes fases de pensamento. E espero que você tenha aprendido algo também. Ou, se você não aprendeu, bem, você pode ver esse vídeo outras vezes, se quiser. São perguntas que têm várias respostas. Então, obrigado. E eu acho que vou me despedir agora. Muito obrigado de novo. Obrigado, de verdade. Se você chegou até aqui, até o final, muito obrigado mesmo. E espero que você possa ter aí seu resto do dia feliz. Então, é isso.